Seguindo agora aqui para o nosso vídeo 2 de Windows, né? Tá? Então é o seguinte, vamos aqui nessa nossa página 10, falar um pouquinho dessa tabelinha aí do clicar e arrastar, tá? Porque dentro do Windows, galera, quando você clica em um arquivo e arrasta para outro local, pode acontecer de levar ou uma cópia desse arquivo ou levar um arquivo original, né? Mas se vai levar uma cópia do arquivo ou se vai levar o original, né? Tá? Isso depende. Como está aí na tabela, ó, se for de unidade para outra, vai copiar, né? Se for de unidade para a mesma, vai mover, beleza? Então, para outra unidade, copiar, para a mesma unidade, então, mover, tá? Aí, assim, ó, vamos tentar pegar um exemplo aqui, beleza? Vou tentar colocar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui na unidade C. Olha, aqui na unidade C, eu selecionei essa pasta logs, ó. Então, logs é subpasta de Intel, né? Intel de Windows 10 C2 pontos. Tá? Então, logs está na unidade C. Aí eu selecionei essa pasta logs. Opa. Ó, selecionei a pasta logs. Aqui do lado direito ele mostrou o conteúdo que está em logs. Ó. Tá? Então, esses arquivos aqui são arquivos que estão dentro dessa pasta logs, né? Que está na unidade C. Aí assim, ó, eu quero clicar nesse arquivo da pasta logs que está na unidade C e arrastar para outro local. Vamos colocar assim, ó, que eu quero pegar esse arquivo da pasta logs e arrastar, da pasta logs eu quero arrastar para essas pastas aqui de cima. Galera, se eu arrasto para essas pastas de cima, eu estou jogando para a mesma unidade ou é outra? Para a mesma, né? Até porque tudo aqui está na unidade C. Então, se você clica e arrasta para cá, ó, você vai perceber que a ação vai ser de mover. Ó. Então, quando você clica e arrasta, ó, a ação aqui é de mover, como está aparecendo ali o aviso. Tá? Então, de mover, mas é porque é a mesma unidade. Ó. Então, mesma unidade, mover. Agora, se você levar para outra, por exemplo, eu tenho um pendrive aqui embaixo, né? Aí no pendrive, ó, a ação aqui é de copiar. Ó. Então, quer dizer, quando é outra unidade, copiar. Quando é a mesma, como é o caso aqui em cima, ó, mover. Beleza? Da mesma forma, quando você leva aqui para a área de trabalho, ó, área de trabalho, documentos. Então, ó, área de trabalho, documentos, imagens, músicas, vídeos, é tudo unidade C. Ó. Então, por isso que da unidade C para a área de trabalho ou para essas pastas aqui de baixo, ó, tá? De documentos, né? É sempre mover. Beleza? Então, se vai copiar ou mover, depende. Ó. Mesma unidade, mover. Outra unidade, como é o caso aqui da unidade E, ó, copiar. Legal? Então, é isso aí. Ó. Então, se vai copiar ou se vai mover, depende. Mas depende não é se muda de pasta, depende se muda é de unidade. Ok? E aí, como eu mostrei para vocês, né, é o que ele fala aqui no lembrete, ó, que instalou unidade C2 pontos, área de trabalho e documentos, que é uma unidade só. Então, como é tudo mesma unidade, então a ação vai ser de mover, né? Ok? Beleza, galera. Então, é isso aí. Sobre o clicar e arrastar. Agora vamos falar sobre esses caracteres não aceitos para nomear arquivo ou pasta. Então, na hora de dar nome a arquivo ou pasta, ele não aceita aqui alguns caracteres, né? Não aceita sinais de menor, maior, as barras, dois pontos, asterisco, interrogação e aspas. Então, esses são os caracteres que não são aceitos. Aí, desses caracteres não aceitos, olha, eu vou tentar aqui dar nome a algum arquivo ou pasta. Aí, se eu tento colocar algum caractere não aceito, aqui ele coloca. Que tem alguns caracteres não aceitos, né? Então, ó, em qualquer Windows são os mesmos caracteres. Aí, como é difícil na hora da prova lembrar quais são esses caracteres não aceitos, por isso que eu deixei esse mnemônico aqui, que geralmente a galera usa para tentar memorizar, né? Quais são os caracteres não aceitos. Aí tem essa bonequinha, né? Do sinal de menor, maior, as barras, né? Porque são 3 barras, o interrogação, asterisco, 2 pontos, aspas. Então, são exemplos de caracteres que não são aceitos, tá? Então, do restante, ele aceita qualquer um, né? E na hora de dar nome a esse arquivo ou pasta, até que ele aceita um nome bem longo. Então, ele aceita um nome longo, tá? E aí, aqui ele colocou que aceita até 255 caracteres, né? Então, essa é a quantidade máxima, né? Tá? De caracteres que vai ser aceito aí na hora de nomear um arquivo ou pasta. Beleza? Então, é isso. Agora, vamos nesse pedacinho aqui de backup, ó. Olha, então nessa questão do backup, então backup, como ele colocou aqui, backup é uma cópia de segurança, né? Aí tá aqui, cópia armazenada preferencialmente em uma mídia diferente da original. Então é o seguinte, se você vai fazer backup, se você vai fazer essa cópia, então é recomendado que você armazene essa cópia em uma outra mídia. Não importa se é um pendrive, se é um HD externo, né? Então o objetivo realmente é armazenar em uma outra mídia, tá? Esse backup. Tá? Então, qual é a melhor mídia? Vamos colocar assim.
A melhor mídia, galera, não existe exatamente a melhor mídia, né? Como eu coloquei aqui em dicas, ó, que pode ser armazenado em qualquer mídia e tem aqui alguns exemplos, né? Não existe necessariamente qual é a melhor mídia, porque depende do que você tem no momento. Vamos colocar que você quer fazer backup e você quer guardar esse backup em nuvem, no seu e-mail, alguma coisa assim. Talvez você consiga guardar em nuvem, mas talvez você não tenha uma internet tão boa para mandar esse conteúdo todo para a nuvem de forma rápida, né? De repente você tem lá 20 gigas, né? Só que você fala assim, poxa, mais 20 gigas não tem esse espaço todo na nuvem. Tá? Então seria interessante o quê? Seria interessante, né, você guardar em outra mídia, tipo um HD externo, um pendrive, tá? E assim vai indo. Beleza? Então essa é a ideia, né, sobre algumas observações aí desses recursos. Tudo bem? Então é isso aí. Legal. Então, essa questão de qual é a melhor mídia depende do que você quer guardar, do tamanho, tá? Então depende de algumas condições, né? E assim, sobre essas mídias, é interessante saber o tamanho padrão de cada mídia, porque vamos colocar que na hora da prova ele pediu para você fazer backup de uma pasta que tem 3,4 gigas. Essa é a pasta que você quer fazer backup. E ele recomendou você guardar toda essa pasta em apenas uma mídia de CD. E aí, cabe em uma mídia de CD ou não? Não, né? Em um CD só não cabe. Então aqui já seria errado ele recomendar um CD. Agora se ele recomenda um DVD, já fica certo, né? Até porque o DVD de forma padrão, ele armazena 4,7 gigas. Beleza? Então é isso aí. E apagando aqui então. Agora, ainda aqui em dicas, ó. Dicas, no primeiro marcador está aqui que pode conter vírus, né? Então, lembrando que o backup, ele pode conter vírus, tá? Então, o backup pode conter vírus. Então, assim, vou fazer backup da máquina porque minha máquina está lotada de vírus. Beleza. Então, você vai lá, formata, tal. Só que assim, quando você vai formatar a máquina, alguma coisa te interessa, né? Quando você faz esse backup, você tem que saber que esse backup tem vírus, tá? Tem vírus, tá? Porque vai ser impossível você falar assim, não, backup, você faz o seguinte, copia isso aqui, mas deixa os vírus aí. Não, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, o backup, ele pode conter vírus, tá? Então, o material ele tem que ser escaneado, né? Então, quando você formata a máquina, instala antivírus, atualiza o antivírus e vai voltar com backup, tem que escanear o backup, tá? Então, o backup tem que ser escaneado porque backup ele pode sim conter vírus, tá? Agora, nesse segundo marcador, está aqui que não existe regra quanto ao tempo, né? Em que deve ser feito backup, né? Aí coloca que pode ser, por exemplo, diariamente, mensalmente, semestralmente, né? Tá? Então, tem essa questão aí do tempo, né? Tá? Então, não existe uma regra quanto ao tempo em que deve ser feito o backup. Tá? Então, cada usuário escolhe o seu próprio tempo. Tá? Então, sempre que ele estipular o prazo na hora da prova, vai ser sempre errado. Falar assim, não, backup deve ser feito mensalmente, deve ser feito diariamente, né? Então, é sempre errado quando ele obriga você a fazer backup em um período X, né? Em um prazo X. Então, essa obrigação é sempre errada, tá? Então, é isso aí. Aí assim, é errado quando ele estipula o prazo, né? Quando ele estipula o prazo, mas é certo, tá? Quando ele fala que backup deve ser feito periodicamente, tá? Porque quando ele fala assim que backup deve ser feito periodicamente, ele não citou ali o prazo, tá? Ele não citou o prazo. Então ele só falou que o usuário tem que fazer, até porque nesse deve ele te obrigou, né? Porque o usuário, galera, ele é obrigado a fazer backup periodicamente, ele é obrigado. Tá? Só não vai existir uma regra quanto ao tempo, né? Mas ele é obrigado a fazer periodicamente esse backup, tá bom? Então é isso aí. Aí assim, você fala, poxa, mas por que eu sou obrigado a fazer backup periodicamente, né? Cara, você é obrigado porque essa mídia que vai guardar o arquivo, que guarda o arquivo original, seja o HD do computador, o pendrive, o cartão de memória do aparelho, essa mídia não vai durar a vida inteira. Então, em algum momento futuro, essa mídia vai dar pau e não vai ter mais conserto, né? Então, por isso que o usuário, ele tem que fazer backup periodicamente. Legal? Então, é isso aí. Legal. Então, essas aqui são algumas dicas, né, sobre o backup, né? Aí temos a questão dos tamanhos. Lembrando que é interessante saber qual é o tamanho padrão de cada mídia. Algumas mídias não têm tamanho padrão, né? Como é o caso do pendrive, HD externo, nuvem, né? Então, algumas mídias não têm esse padrão. Beleza? É isso aí. E sobre esses backups ainda, existem duas formas de backup, né? Ou você faz backup manualmente, que é onde você mesmo seleciona o que vai ser copiado, ou você faz backup usando um programa próprio de backup, tá? Então você pode usar um programa. Na prática, é melhor você fazer backup usando um programa de backup,
Porque dificilmente você vai ficar lembrando de parar toda semana ou todo mês para fazer backup, né? Então, dificilmente a gente fica lembrando desse backup. Então, usando o programa, você pode agendar o backup, né? Você pode pedir para ele fazer backup, sei lá, de 200 GB e guardar em DVD. Tudo bem que um DVD só não cabe, mas ele consegue encher o DVD 1, depois colocar o 2, 3, ele mesmo dividindo, né? Então, existem algumas vantagens em você fazer backup usando um programa, né? Tá? Da mesma forma, assim, se no mês passado você já fez um backup onde copiou tudo, nesse mês você pode copiar só as novidades, né? Tá? Então, isso fica fácil de saber quando você, né, usa um programa, porque o programa ele consegue saber o que já foi copiado, né? Tá? Então, essa que vai ser a ideia. Então, assim, então você tem duas formas de fazer backup. Ou você faz backup manualmente, que é onde você escolhe cada arquivo, né, que vai ser copiado, ou você faz backup usando um programa. E acaba sendo vantagem porque você pode deixar alguns recursos já meio pré-agendados, né? Tá bom? Então é isso aí. Aí assim, essa parte de backup, na hora da prova, traz uma certa dificuldade. Só que a parte de backup que geralmente traz certa dificuldade na hora da prova é quando ele fala em tipo de backup, né? Normal, diferencial, incremental. Então essa parte de tipo de backup geralmente vai trazer uma certa dificuldade, né? Aí assim, então sobre o tipo de backup, nós temos aqui o normal, diferencial, incremental, né? Beleza, temos aqui alguns tipos de backup, tá? Aí desses tipos de backup, tá? Desses tipos aqui, eu vou até pegar uma ideia aqui dos tipos, ó. Vamos aproveitar aqui essa tela branca aqui do Word, né? Ó, então assim, vocês têm a tabelinha aí que vocês estão visualizando, mas eu vou colocar um exemplo aqui, beleza? Olha, vamos colocar que você tem aqui alguns arquivos no seu computador. Você está começando agora com o seu computador, né? Está começando agora e você tem alguns arquivos aqui nele, né? Aí o seguinte, ó, é o primeiro backup que você quer fazer. Se é o primeiro backup, você fala assim, não, eu quero fazer backup, é a primeira vez, mas eu não quero fazer backup manual, não. Eu quero usar um programa para copiar. Aí, como você quer usar o programa e é o seu primeiro backup, vamos colocar que no primeiro backup você decidiu fazer o backup normal. E o backup normal ele copia o quê? Tudo, né? Como está aí na tabelinha. Então, o backup normal copia todos os arquivos e depois de copiar tudo ele marcou, né? Então, esse foi o backup normal. Ele copiou tudo da máquina e depois foi lá e marcou, tá? Mas aí, com o tempo, você vai continuar usando o seu computador, tá? Então, você vai continuar usando o seu computador. Os arquivos novos que você vai salvando, os arquivos novos não possuem marca, né? Não possui. Se você atualizar algum arquivo, ele vai lá e desmarca, tá? Vai lá e desmarca. Então, essa que é a ideia. Então, os arquivos novos não tem marcas e os atualizados também não tem, né? Lembrando que você só tinha feito o backup uma vez, tá? Aí, agora você quer fazer o seu segundo backup. Então, já é o seu segundo backup, mas aí você fala assim, poxa, mas o meu segundo backup, eu não quero fazer um backup normal e copiar tudo de novo. Então, você não quer ficar todos os meses, vou copiar tudo. Não quer. Então, o segundo backup, vamos colocar que você decidiu fazer um backup diferencial. E o backup diferencial, como tem aí na tabela, ele vai copiar quais arquivos? Vai copiar os arquivos não marcados, né? Beleza, então o backup diferencial copia os arquivos não marcados, né? Então, copiou os arquivos não marcados e depois ele deixa assim mesmo. Ele vai deixar sem marcar, né? Então, ó, nesse momento você já fez dois backups. O primeiro foi um normal, né? Onde você tinha copiado tudo lá na época. Só que agora você fez um backup 2, que foi um diferencial que ele copiou só as novidades, né? E não marcou. Aí, com o tempo, você começa a criar mais arquivos, ó. Então, com o tempo, você começa a criar mais arquivos. E esses arquivos novos seus, ó, esses arquivos novos, vamos colocar que você vai fazer o terceiro backup e o terceiro backup novamente diferencial. Então, esse seu terceiro backup, galera, diferencial, tá? Ele vai copiar quais arquivos? Os arquivos não marcados, né? Então, ele copia os arquivos não marcados, tá? Só que assim, os arquivos não marcados, ele copiou, não foi só os 3 últimos, não. Ele copiou todos não marcados, né? Então, o problema do diferencial é que cada próximo diferencial ele demora mais para copiar, né? Porque ele vai copiando todos os arquivos não marcados. Mas o bom é que o backup 3, como já copiou o 2, você não precisa guardar o 2. Então, na hora de guardar, você só guarda 2 backups, né? Que é o primeiro e o último, ok? Então, é isso aí. E aí, novamente, você tem alguns arquivos aqui, ó. Novamente, alguns arquivos, né? E você quer fazer o backup 4. E backup 4 diferencial. Ele vai copiar rápido ou não? Não, né? Porque ele vai copiar quais arquivos? Os não marcados. Só que ele vai copiar todos os não marcados, né?
Então o backup 4 vai demorar mais para copiar do que o 3, né? Tá? Porque o backup 4 já copiou, inclusive, o 3. Tá? Mas precisa guardar o 3 ou não? Não, né? Então, na hora de guardar, só guarda 2 backups, né? Que é o primeiro e o último, ok? Então, é isso aí. Beleza. Aí, o seguinte, ó. Esse, aqui em cima, nós fizemos backup normal a primeira vez, depois estamos fazendo apenas backup diferenciais, né? Diferenciais. Agora, aqui embaixo, ó. Vamos tentar pegar uma ideia. Vamos colocar aqui, de novo, você está começando do zero. Porque agora nós vamos colocar um exemplo aqui embaixo de incremental. Só para a gente tentar comparar o incremental com o diferencial, beleza? Então, ó, você tem aqui alguns arquivos e quer fazer o seu primeiro backup. Então, no seu primeiro backup, você decidiu fazer backup normal. Backup normal e copia o que, galera? Tudo, né? Então, backup normal copia todos os arquivos e já marca. Beleza, então copiou todos os arquivos e marcou. Aí, com o tempo, você começa a criar novos arquivos. Os arquivos novos não possuem marcas, né? E se você atualizar algum arquivo, ele vai lá e desmarca. Legal, então, até aqui, tudo certo, né? Aí assim você quer fazer agora o seu backup 2. Então, seu backup 2, só que aí você fala, não, mas esse backup 2 eu não quero fazer diferencial não. Porque o diferencial, toda vez que eu vou copiar, demora um tempão para copiar, não quero mais fazer esse diferencial não. Agora eu quero fazer o backup incremental. Se você decide, galera, agora fazer backup incremental, o backup incremental ele vai copiar quais arquivos? Vai copiar os não marcados, né? Então ele copia os arquivos não marcados. E aí, ele vai marcar ou não? Vai, né? Então ele copia os arquivos não marcados, ó. E marca. Beleza? Então é isso aí. Então copiou os arquivos não marcados e marcou. Aí com o tempo, você vai criando mais arquivos. Mais arquivos. E você quer fazer o backup 3. Aí no backup 3, você quer fazer novamente o backup incremental. E aí o incremental, ele vai copiar rápido ou não? Vai, né? Porque ele copia só os arquivos não marcados e depois já marca. Então, o backup incremental, a vantagem dele em relação ao diferencial, a vantagem dele é que ele é mais rápido para copiar, né? Porque ele copia só os não marcados e já marca. Então, para copiar, ele é mais rápido. Só que o problema é que quando você faz backup 3, você não pode, por exemplo, excluir o 2, né? Você vai ter que guardar todos, né? Tem que guardar todos. Então, só para igualar ali até o 4, você tem mais alguns arquivos que você copiou e quer fazer o backup 4. E no backup 4, você decidiu fazer diferencial. Ó. Então, ele vai copiar os arquivos não marcados e já marca, né? Então, quer dizer, para copiar é rápido. Desculpa, incremental, né? Então, para copiar, ele é rápido. Mas você não pode deletar o 3, o 2, né? Então, na hora de guardar, vai ter que realmente guardar todos. Beleza? Então, é isso aí. Ó. Então, entre o backup diferencial e incremental, não tem nem como falar qual é o melhor. Por quê? Porque cada um tem sua vantagem e desvantagem. Para copiar, o melhor é o incremental. Tá? Agora, se for para recuperar os dados, né? Por exemplo, formatou o computador aqui de cima. Formatou o computador, para voltar tudo que você tinha antes, com 2 backups você volta tudo, né? Que é com o primeiro e o último. Agora, aqui na máquina de baixo, se for para voltar tudo, vai ter que usar todos eles, né? Então, para copiar, o melhor é incremental. Agora, se você precisa formatar e recuperar os dados, é melhor no diferencial, ok? Por isso que tem esse esqueminha aí embaixo, né, indicando qual é o mais rápido, né? Só que aí o mais rápido ele colocou qual é o mais rápido para copiar, que é incremental, e o que é mais rápido para recuperar, né? Então esse esqueminha aí interessa bem para a gente, né? Tudo bem que para entender, realmente tem que entender essa tabela, tá? Legal, então esse é o critério aí, né, dessa questão aí dos tipos de backup, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, legal. Voltando aqui a nossa tela, né? Voltando aqui. Então, esse é o esqueminha que vai interessar bem aí pra gente, né? Tá? Embaixo da tabela está escrito aí flag archive, é igual a marca, né? É porque na hora da prova falou em flag, é marca. Tá? Então, falou em flag, é marca. Tá? Então, o backup normal, ele marca e copia, né? Ele vai inserir um flag no que copia. O incremental, ele também vai inserir um flag no que copia, né? Então, falou em flag, vai ser igual a marca. Tá? Beleza, galera. Então esse foi o pedacinho aí de backup, né? E agora, aproveitando essa questão do backup, falando um pouquinho sobre nuvem. Até porque nuvem é um dos locais que nós podemos guardar esses nossos backups, né? Essas nossas cópias de segurança, tá? Aí assim, quando fala em nuvem, como ele já deixou aqui no conceito, ó, é o armazenamento de dados em um local virtual, né?
que permite o acesso de qualquer plataforma de hardware e de software. E aí coloca que esse local existe fisicamente. Então, assim, ó, quando você armazena algum conteúdo em nuvem, quando você armazena em nuvem, você está guardando esse conteúdo em um local virtual, né? Então, armazenou em nuvem, você está armazenando em um local virtual. E essa nuvem, fisicamente, ela vai existir, né? Tá? Então, fisicamente, essa nuvem existe. Então, um exemplo clássico é o seu e-mail. Então, quando você recebe arquivo no e-mail, por exemplo, quando você vai ler sua conta de e-mail, a sua conta de e-mail para você é nuvem, né? Só que fisicamente existem lá os computadores que guardam a sua conta de e-mail, né? Tá? Seja Gmail, Hotmail, então fisicamente esses computadores existem, né? Então fisicamente existem os computadores que guardam os vídeos do YouTube, que guardam a sua conta de rede social lá do Facebook, né? Então essa nuvem fisicamente ela vai existir, tá? Tudo bem que para a gente, né, é só um local virtual, né? Mas fisicamente vai existir. Por isso que tem essa observação, né? E assim, usar nuvem tem suas vantagens e desvantagens, tá? Então, como vantagem, ele colocou aqui acessar, né, esse conteúdo de qualquer plataforma de hardware e de software. Acessar de qualquer plataforma de hardware é acessar de qualquer equipamento, né? E de qualquer equipamento e de qualquer plataforma de software seria qualquer sistema operacional, qualquer programa, né? Tá? Então, assim, então armazenou em nuvem é um conteúdo que pode ser acessado de qualquer plataforma de hardware e de software, né? Quer dizer, de qualquer equipamento e de qualquer sistema, beleza? Então, é isso aí. Aí nós temos aqui alguns exemplos de nuvem, né? Como é o exemplo do e-mail, que nós citamos aí o exemplo clássico, né? E temos aqui alguns concorrentes, ó. iCloud, OneDrive, Google Drive, Dropbox. Então, são exemplos de locais de armazenamento em nuvem, tá? Aí, assim, esses 4 são concorrentes, né? São 4 concorrentes. iCloud, utilizado aí pelo iOS, né, da Apple. O OneDrive da Microsoft, que antes era chamado de SkyDrive. Google Drive, do próprio Google, que antes era o serviço lá de Google Docs. E o Dropbox, né, da própria instituição Dropbox. Então, são 4 concorrentes. Aí, nesses 4 concorrentes, vamos colocar que você criou conta em cada um deles. Só de criar uma conta, ele já te passa um espaço gratuito, né? Como ele já deixou aqui ao lado. Tá? 5 GB, 15, 2, né? Então, esse é um tamanho gratuito que ele te passa quando você cria uma conta, tá? Então, criou uma conta, ele já te dá um espaço gratuito. A tendência, né? A tendência é você lotar esse espaço e precisar de mais. Mas se você vai precisar de mais espaço, aí você vai ter que pagar agora, né? Por isso que ele chama esses serviços aqui de freemium, porque é a mistura aí do gratuito com o premium, né? Então, ele te oferece recursos gratuitos que podem ser utilizados a vida inteira, mas a tendência é você precisar de mais, né? E aí ele te dá essa opção de melhorar, tá? Um dos problemas de adquirir mais espaço pagando na nuvem é porque não é uma compra de espaço, é um aluguel, né? Então, muitas vezes ele te dá a opção de pagar mensalidade ou anuidade, tá? Então, acaba sendo um tipo de aluguel, tá? Espaço da nuvem. Mas aqui são 4 concorrentes, né? São 4 concorrentes. E aí, quando você cria uma conta, então cada um te passa um espaço gratuito, tá? Agora o seguinte, ó, vamos tentar pegar essa ideia de se precisa de internet, né? Para guardar conteúdo na nuvem ou não. Galera, precisa de internet, né? Para acessar o que você tem na nuvem e para guardar mais informações na nuvem. Precisa. Mas uma forma de não precisar sempre de internet é instalar aplicativo. Porque quando você cria uma conta em cada um deles aqui, ele te dá a opção de baixar aplicativo, né? Então aqui no meu computador, eu baixei o aplicativo para alguns recursos, ó. Aí quando você baixa o aplicativo, o bom é que ele vai deixar uma pasta aqui na sua máquina, né? Uma pasta então do Google Drive, do Dropbox, do OneDrive. E aí deixando uma pasta aqui na máquina, de certa forma você tem um backup do que está na nuvem, né? Então o que está na nuvem, você tem um backup que está guardado aqui no seu HD, né? Então no seu HD você tem um espaço do que está armazenado em nuvem, né? Está armazenado em nuvem. Então, quando você instala o aplicativo, ele mostrou que vai ter vantagem e desvantagem. Então, uma vantagem de ter o aplicativo instalado é que você vai conseguir acessar alguns conteúdos mesmo sem acesso à internet, né? Mesmo offline. Então, mesmo offline, você consegue abrir arquivos que você já tinha recebido aqui, né? E você consegue até armazenar mais alguns arquivos na pasta, né? Mesmo sem acesso à internet, tá? Então, você consegue efetuar essas ações, tá? Aí assim, olha, então sem acesso à internet, você está conseguindo efetuar aqui essas ações, né? Que é armazenar conteúdo, né? Acessar alguns mesmo offline. Agora, a desvantagem é que esse conteúdo está ocupando espaço na nuvem e também na sua máquina. Tanto que está na unidade C, né? Então, existem vantagens e desvantagens em usar o aplicativo, né?
em usar o aplicativo instalado na máquina. Beleza? Então, é isso aí. E aí, quando você guarda conteúdo aqui, mesmo sem conexão, você guarda conteúdo e quando tem acesso à internet, ele só atualiza, né? Que aí vai ficando as marquinhas aqui perto do relógio, ó, do Dropbox, do OneDrive, do Google Drive, né? Tá? Então é isso aí. Então a atualização, ela já vai sendo feita de forma automática, né? Beleza? Então, legal. Então essa é uma ideia aí sobre esses recursos de nuvem, né? Tá? Em você ter o aplicativo também da nuvem e não ficar só dependendo do online, né? E aqui, ó, tem esses dois marcadores, que é quando ele fala em armazenamento em nuvem e computação em nuvem, né? Galera, sobre armazenar em nuvem seria apenas guardar na nuvem, né? Então, armazenar em nuvem é apenas guardar esse conteúdo na nuvem, enquanto computação em nuvem seria executar, né? Então, armazenamento vai ser somente para guardar na nuvem e computação seria, então, a execução, tá? Aí, assim, vamos colocar que você tem uma conta em nuvem e guardou seus arquivos. Então, guardou seus arquivos na nuvem, você já está usando esse marcador, né? Sobre armazenamento em nuvem. Aí você aproveitou que esse conteúdo já está guardado na nuvem e pediu para executar lá dentro mesmo da nuvem. Então, quando você pede para executar na própria nuvem, você está usando agora a computação, né? Então, computação em nuvem é aproveitar que esse conteúdo está lá e rodar na nuvem. Vamos colocar que você, no seu e-mail, você recebeu alguns arquivos em anexo. Aí lá no e-mail mesmo, ele te deu a opção de abrir o arquivo, de salvar ou visualizar no e-mail, né? Então, quando você pede para abrir ou salvar, ele vai baixar para a máquina. Mas se você pede para visualizar no e-mail, vai ser uma forma de visualizar na própria nuvem. Então, visualizar na própria nuvem seria computação, né? Tá? Então, assim, é muito comum a gente usar computação em nuvem. Executar arquivos na própria nuvem, executar também programas na nuvem, né? Então, todo esse conteúdo pode ser executado na própria nuvem. Tá? Então, seja um arquivo, seja até mesmo programas, né? É igual o pacote Office da Microsoft, né? Que é o Office 365. Então, o Office 365 da Microsoft é uma forma de você utilizar o Microsoft Office, né? Word, Excel, PowerPoint, sem necessitar da instalação. Então, você pode usar os programas em nuvem, né? Tá? Então, assim, muitos programas você tem a opção de baixar para a sua máquina, né? Ou usar apenas na nuvem. Tá? Não somente Microsoft Office, como vários outros, né? Da mesma forma, então, são arquivos. Então, arquivos também você pode executar na própria nuvem. Beleza? Então, é isso aí. Então, esses são os exemplos de armazenamento e também computação, né? Tá? Então, seria armazenar em local virtual. Tá? Então, é isso aí. Ó. Então, nós pegamos esse tópico aqui de armazenamento em nuvem. Lembrando que usar serviço de nuvem, existem vantagens e desvantagens, né? Então, vai de cada usuário se vai utilizar esse serviço ou não, tá? Então, um exemplo, vantagem. Vantagem, como nós vimos ali, é acessar de qualquer local, né? Usar a nuvem como backup também, tá? Porque se você tem uma conta de e-mail configurada no smartphone e num tablet, o que você faz nele já está indo para a nuvem, né? Então, se você perde seu smartphone, você não vai perder seus dados, vai perder o aparelho físico, né? Mas quando você adquirir um outro, configurar a conta, ele vai acabar trazendo, né? Toda essa informação, tudo bem? Então, é isso aí. E como tem desvantagens, desvantagens pode ser, de certa forma, né, ficar dependente de internet para acessar essa informação. No caso de segurança, uma desvantagem é que outro usuário pode hackear essa sua conta, violar essas suas informações, ter um acesso, né, tentando burlar o login e senha que você usa para acessar ou capturar o seu login e senha. Então, existem vantagens e desvantagens em utilizar serviços de nuvem. Então, vai de cada usuário se vai usar ou não. Beleza? Então, legal, galera. Então, nessa parte do vídeo aqui, né, encerrando aqui esse comentário sobre o nosso vídeo 2. E é isso aí. Bons estudos para vocês.